Olá, ouvintes! Sou Alessandra Pires e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast da Agência Sebrae de Notícias. O programa de hoje traz uma boa notícia para os donos de pequenos negócios optantes pelo Simples Nacional e que se encontram em débito com o fisco. O Comitê Gestor do Simples Nacional decidiu ampliar o prazo para as empresas se regularizarem até o próximo dia 31 de março. O prazo se encerraria no último dia útil desse mês de janeiro. A decisão foi proferida na primeira reunião desse colegiado que o Sebrae participou com assento fixo e a instituição comemorou mais essa vitória conquistada para os donos de pequenos negócios de todo o país. Estar no Simples Nacional ajuda as empresas a se manterem abertas. Esse sistema de tributação desburocratiza, pois unifica 8 impostos em um único boleto e também reduz a carga tributária. E é essencial para a sobrevivência dos pequenos negócios, que têm sido os principais responsáveis pela geração de empregos no país. E para nos falar da importância de estar no Simples e de se regularizar, convidamos para essa edição do podcast da Agência Sebrae de Notícias a analista da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae, Lilian Toledo. Lilian, muito obrigada pela sua participação com a gente nesse podcast. A gente começou o programa falando de regularização do Simples. Conta para a gente. Todos os anos, a regularização do Simples deve ser feita? Como os empreendedores podem saber se precisam regularizar sua situação fiscal? Olá, Alessandra, tudo bem? Muito obrigada pelo convite para falar de um assunto tão importante como regularização tributária. Em relação à sua pergunta, sim. Para aqueles que querem permanecer no Simples ou aderir ao regime, é necessário a regularização anual de pendências com o fisco. O domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional, chamado DTE, é o canal oficial por onde os órgãos fazendários encaminham os comunicados sobre inadimplência fiscal e exclusão do Simples Nacional, as empresas que pertencem a esse regime de tributação, incluindo o MEI. Portanto, é necessário consultar periodicamente esse domicílio, que está disponível no portal do Simples Nacional. Para consultar a situação fiscal com a Receita Federal, basta usar o aplicativo PGDAS e DEFIS, também no portal do Simples. A opção é consultar débitos. É possível fazer a mesma consulta no portal ECAC da Receita Federal, menu Consulta Pendências, Situação Fiscal. Agora, para saber se o imposto em atraso já foi inscrito em dívida ativa da União, é necessário acessar o portal Regularize da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, opção Consultar Dívida Ativa. Lilian, quais são as consequências e prejuízos para as empresas que não se regularizam? Olha, ser excluído do Simples Nacional ou não poder aderir a esse regime é um dos principais prejuízos para as empresas que estão inadimplentes com o fisco. Por ser um regime super benéfico de tributação que reúne vários impostos em uma guia única, além de ter carga tributária reduzida. Mas existem outras consequências, como, por exemplo, não ter acesso à certidão negativa de débitos, um requisito necessário à participação de compras públicas, ou até mesmo possuir dificuldade no acesso ao crédito por meio de instituições financeiras. Quais as opções que os empreendedores têm para renegociar suas dívidas e regularizar seu Simples, Lilian? Se o débito ainda estiver na Receita Federal, o empresário pode negociar suas dívidas por meio do parcelamento constante no portal do Simples Nacional. O MEI tem acesso a ele via CIMEI. Por ali, é possível dividir a dívida em até 60 meses. Agora, se o débito está inscrito em dívida ativa da União, o caminho é negociar por meio das transações tributárias disponíveis no portal Regularize da PGFN. Elas possuem condições diferenciadas, tais como entrada facilitada, prazo alongado para pagamento e descontos em encargos. Como saber qual é a melhor opção, Lilian? A melhor opção depende do perfil da empresa, do montante da dívida e da capacidade de pagamento do empresário. A transação do Programa de Regularização de Débitos do Simples Nacional, por exemplo, possui opção de entrada de 1% dividido em 8 vezes, parcelamento do residual em até 137 parcelas e 100% de desconto em multas e encargos, além de parcela mínima de R$ 25 no caso do MEI.
Já a transação de pequeno valor possui descontos progressivos de acordo com o parcelamento escolhido pela empresa, que podem chegar a até 50% do valor total da dívida. Se o empresário tiver dúvidas sobre a melhor escolha, ele pode fazer simulações no próprio portal Regularize e selecionar a opção que melhor o atenda. Lilian, e para finalizar o nosso bate-papo, como que o Sebrae pode ajudar esses empreendedores? Eu acho que a melhor forma do Sebrae auxiliar os pequenos negócios é difundir essas oportunidades de negociação de dívidas por todos os meios disponíveis, fazendo chegar até o empresário. Uma outra ação que merece ser continuada é o trabalho de articulação que já é feito com o governo para ampliar os prazos para regularização tributária empresarial. Uma outra coisa é o trabalho realizado junto aos parlamentares na aprovação de projetos de lei que garantam sempre melhores condições de pagamento para os empresários, como o refis aprovado pelo Congresso Nacional, por exemplo. Lilian, agradeço mais uma vez a sua presença aqui conosco para tratar desse assunto tão importante para os pequenos negócios e para a economia brasileira. E você, empreendedor, não corra o risco de ser excluído do Simples. Consulte seus débitos, regularize sua situação e conte sempre com o Sebrae. Você acabou de ouvir o podcast da Agência Sebrae de Notícias. Divulgue o conteúdo em seus canais gratuitamente. É só mencionar a fonte, Agência Sebrae de Notícias. Até